2 Crônicas, capítulo 14. Eu vou colocar na tela o texto de Isaías 26:3. É um versículo só para você entender, para introduzir o assunto que o Espírito Santo traz hoje para nós. Coloque, por favor, Isaías. Leia lá. Tu, no caso Deus, conservará em paz. Quem? Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então aqui está falando de alguém que tem paz continuamente, é conservado em paz. Não tem paz só por um momento, tem paz contínua. Por quê? Porque a mente está firme em Deus. Então qual o segredo para ter paz? Porque paz é o que todo mundo quer. Toda gente quer paz. Ou não? Há pessoas que pensam assim: se eu conseguir muito dinheiro para pagar as minhas contas, para ter a minha casa, para ter o meu carro, eu vou ter paz. Aí ela tem muito dinheiro, ela trabalha, tem muito dinheiro, mas não consegue encontrar paz. Então há quem pense assim: eu vou me casar. Se eu me casar, eu vou ter paz. Aí casa, misericórdia, aí que a coisa fica pior. Aí com dinheiro, com casamento, ela pensa: não, eu vou ter um filho. Vou conversar com meu marido, com a minha esposa. O que está faltando, o que falta para a nossa relação é um miúdo. Vamos então ter o nosso filho. Nasce o filho. Parece que a paz vai diminuindo. E a pessoa não encontra paz. E ela muda às vezes de religião. Ela diz assim: não, eu nasci na religião errada. Porque nós herdamos a religião dos nossos pais. A maioria das culturas é assim, não é? Você nasce já sendo aquilo que o seu pai é, ou a que a sua mãe é. Então a pessoa diz: não, essa religião aqui não é a melhor para mim, eu vou encontrar paz na outra religião. Muda de religião, não encontra paz. Mas a paz não é circunstancial. A paz não está relacionada às coisas da minha vida. Não. A paz que esse mundo oferece não é paz. Tem nome de paz, mas não é paz. Você ter uma independência financeira não vai necessariamente te trazer paz. Pode resolver alguns problemas financeiros, ok, mas não vai trazer paz. A paz é um produto, não um produto, mas a paz é algo que não tem na terra. Não existe paz na terra. A paz é divina. Ele é o príncipe da paz. Ele é o autor da paz. A paz nasce em Deus. E somente quem está com Deus é que tem paz. Amém? Somente quem está com Ele é que tem paz. Não existe paz fora de Deus. Pode existir sensações boas, emoções. Paz não. A paz não está do lado de fora. A paz está dentro. Veja, o Senhor Jesus estava no barco junto com os discípulos e uma tempestade começa. O mar bravio, o mar revolto. As ondas subiam com o barco, uma coisa terrível. O que Jesus fazia no barco? Dormia. Só quem tem Deus mesmo consegue dormir, consegue ter paz em meio a uma tempestade. Veja como a paz não é circunstancial. Tempestade do lado de fora, paz do lado de dentro. Muitas pessoas, muitos cristãos verdadeiros, passam por tribulações na vida, mas em paz. Porque o lado de fora não consegue afetar o lado de dentro. Paz. Quem traz paz é Deus. Então nós lemos esse versículo de Isaías, que fala sobre a mente estar firme em Deus. O que é colocar a mente firmada em Deus? É só vir na igreja? É só ter uma religião? Não. Nós vamos ler aqui sobre a história do rei Asa. Eu não vou me aprofundar muito na história dele, mas o rei Asa, ele assumiu um reino dividido. Na monarquia é assim: o rei anterior morre, o filho dele, que até então era príncipe, assume o reino. Sim ou não? Ele assumiu um reino dividido.
e idólatra. Os reis antes dele levaram o povo à idolatria. Então o povo de Deus havia se corrompido. Era comum você ver as pessoas adorarem a outros deuses, o que não era para acontecer, mas acontecia. E ele assume esse reino, uma herança terrível. Há quem pense assim: eu herdei da minha família todos esses problemas, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Amém? A paz não está ligada ao que você está a enfrentar, está ligada a Deus. E diz lá no 14, segundo Crônicas 14, vamos ler juntos. E Abias dormiu com seus pais, que era o rei, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias esteve a terra em quê? Em paz por 10 anos. Isso aqui é um resumo, ele teve paz. Vamos entender por que ele teve paz. Versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Veja como começa a paz. Quando você faz. Quando você faz o certo, quando você busca a Deus, quando você se dispõe a buscar. Pessoal, preste muita atenção. Buscar a Deus não é um conjunto de palavras, não é uma oração bem feita, não. Buscar a Deus é um conjunto de ações, são atitudes que eu tomo para estar mais próximo dele. Compreende? Quem compreende? Percebe isso? Versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor de seus pais, e o que mais? E observasse a lei e o mandamento, que é a palavra. Então a primeira coisa que ele fez, vamos tirar tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão com Deus. Eu preciso de um caminho livre para chegar a Deus. O que está entre eu e Deus? O que está? Quais são os pecados que me afastam? Quais são os erros que me impedem de estar com Deus? Na altura aqui era a idolatria. Na altura aqui era o erro que o povo há muitos anos tinha desprezado a Deus. Até vidente o povo estava indo. Até bruxo o povo estava a ir. Povo que se considerava de quem? De Deus. Então ele deu uma ordem, acabou. Vamos colocar o lixo para fora. Vamos tirar aquilo que nos impede de estar com quem? Que é o que você tem que fazer. Não adianta só pensar em Deus. O que está a me afastar de Deus? Quais são os pecados? Erros? O que eu preciso fazer para me aproximar? Então ele começa essa reforma religiosa, essa reestruturação de fé. E o profeta da época, o sacerdote da época aparece. Vai para o capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Azarias era o sacerdote, era o homem de Deus, como se fosse o pastor. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Leia alto agora. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Por que o povo estava sem paz? Porque deixavam de buscar Deus. Deixavam Deus esperando. Deixavam Deus de lado. Mas consultavam os seus horóscopos. Consultavam os seus guias. E deixavam Deus de lado. Hoje acontece isso, as pessoas dividem a sua fé com vários deuses. O que tirava a paz desse povo era não buscar a Deus. O que tem tirado a sua paz? O que você sabe que te afasta de Deus? Olha, vamos continuar a ler, versículo 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o que aconteceu? Acharam. Naqueles tempos, leia alto, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações
sobre todos os habitantes daquela terra. Não tinha paz. Não havia ninguém, nem para quem entrava, nem para quem saía. Claro que não tem paz. O Senhor da paz não estava lá. Não estava lá. Eles não tinham comunhão com Deus. Não oravam, não buscavam, não liam a Bíblia. Não tinha quem ensinasse. Não tinha. Claro. Como é que ia estar a vida dessas pessoas? Como a vida de muitas pessoas hoje, que não tem paz. Quando a pessoa tem vida com Deus, ela tem paz. Nas piores situações, nas maiores lutas. Podem todos me abandonar. Eu tenho vida com Deus. Eu tenho paz. Posso enfrentar uma doença. Eu tenho paz. Porque há pessoas que pensam que servir a Deus ou estar com Deus é não ter problema. Não, você vai ter problema. A pessoa que tem a presença de Deus dentro dela, ela tem uma paz que ninguém explica. Ela tem uma paz inexplicável. Ela pode atravessar a luta que for. Ela tem paz. Pode o mundo se levantar contra ela. Ela tem paz. Ela tem uma segurança. Ela tem uma confiança, não nela, mas em Deus, que faz ela ser maior do que os problemas. Amém? Não há medo. Não há dúvida. Há paz. Mas essa paz, ela não vem só com uma oração que nós fazemos. Essa paz vem com atitudes que tomamos. É isso que eu quero que você entenda. Vida com Deus é uma vida prática. Deus quer relacionamento. Não é religião. A religião, ela te mete um monte de ritos para você fazer. Ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Para você achar, não, estou fazendo isso aqui, então está tudo certo. Não. Não é religião. É a palavra. É aquele que tem a mente firme em Deus. Quando você aplica a sua vida, toma atitudes com base na palavra, então a paz reina. Então, por exemplo, a palavra de Deus manda perdoar. Você quer ter paz? Perdoa. Olha o que Asa fez. Vamos no versículo 11. Então ele falou com o povo. Olha que legal. No mesmo dia, olha só, não foi no dia seguinte. Eles tomaram atitude no mesmo dia. No mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Em algumas versões fala 6.000, outras 7.000. E entraram na aliança para buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com metade do coração, com quase todo o coração. Buscar como, gente? Todo o coração, toda a alma. Deus, olhe para mim, não te aceita pela metade. É tudo ou nada. Todo o coração, toda a alma. Amém? Versículo 13. Falta só mais 40 versículos, tá, gente? E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse. Assim o menor como o maior. Tanto homem como mulher. Eles morreriam se não buscassem a Deus. E não é o que acontece hoje? Quem não busca a Deus está morto. Não vive, só existe, porque não tem paz. Não tem paz. A paz vem dele. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram. E de toda a sua vontade buscaram. E o quê? E o acharam. E o Senhor lhes deu o quê? Repouso ao redor. Ou, em algumas versões, diz paz por toda parte. Veja que a paz veio como uma consequência do empenho deles,
em se limpar do errado, de acordo com a palavra de Deus. Paz por todo lado, paz por toda parte. Não é isso que você quer? Agora, Asa teve uma atitude radical, que eu quero que você leia aí o versículo 16. Olha o que ele fez. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azerá. Asa destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedrão. Ele chegou para a mãe dele e disse assim: mãe, a senhora não vai ser mais a rainha, porque a senhora fez um ídolo, a senhora errou e tirou a coroa da rainha. Ele não se importou em aborrecer a mãe. Ele não desonrou a mãe, não, mas ele tomou uma atitude radical. Assim é o cristão. Se ele entende que tem uma amizade, ele percebe que há uma amizade que afasta ele de Deus, o que ele faz? Ele corta a amizade. Você não precisa ser grosseiro com ninguém. É só você se afastar. Você não precisa dizer para a pessoa: ó, estou aí na igreja agora, não quero mais falar com você. Não, não precisa ser assim. Você simplesmente se afasta. Quando você de fato quer agradar a Deus, você se afasta de tudo aquilo que te afasta dele. Tem lugares que, como cristão, não é mais para você estar. Tem situações que não é mais para envolver você. Nós temos que ser radicais, pessoal. Amém? Eu estou falando da sua alma. Quando o povo entendeu, eles se alegraram. Vamos buscar a Deus. E houve paz. Foram 10 anos sem guerra. 10 anos de paz. Bispo, por que durou 10 anos? Porque Asa, no final da sua vida, ele errou. Ele deu as costas para Deus. No final, ele começou bem, terminou mal. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Mas tem gente que começou mal e está terminando bem. O foco é terminar bem. Tudo que você precisa fazer é a sua parte. É limpar seu coração. É abrir mão do que tiver que abrir mão. Tome essa atitude. Aí você vai ter paz. Amém?